E aí pessoal, mais um vídeo aí do canal Prolegômenos. E aí pessoal, como vocês estão? Nesse vídeo a gente vai tentar responder uma questão bem polêmica. Óbvio que a gente está fazendo esse vídeo só para ter mais visualizações no canal e para ter mais seguidores do que o 2 Dedos de Teologia e o Evangelho em questão. E o Geolê também, viu? O Geolê também. Porém, a gente vai fazer esse vídeo para tratar sobre essas questões polêmicas que estão rodando aí no nosso país. Por exemplo, como é que alguém vai para um museu para admirar uma obra artística e essa obra artística é um rinoceronte fazendo sexo com um afrodescendente, ou ir para um museu para assistir um cara fazendo sexo com um animal e achar isso super legal e ainda levar o filhinho para assistir e dizer que isso é arte, que isso é algo bom de se ver. Né? Não, e ainda existe uma coisa que é a herbofilia, que é sexo com plantas. Então, o homem, ele não tem limite a sua imaginação. Então, para depravação, sexo com plantas. Sexo com plantas. O que dá na cabeça do cara faz sexo com plantas? Você olhar para um pé de amoreira assim, você... E aí? Qual é a lógica do cara querer fazer sexo com uma planta? Mas enfim, tudo isso tem sido visto como arte no nosso país. E agora o que aconteceu é uma coisa muito absurda. Colocaram algumas crianças para admirar um cara nu, um cara sem roupa, e os pais levaram essas crianças até essa exposição artística também. Eu sempre vou colocar entre aspas, porque eu não acredito que isso é arte. Mas assim, os pais levam as crianças para observar um cara nu, e não apenas isso, mas também as crianças estavam tocando no corpo dele. Tem pessoas tentando dizer que isso é uma coisa bonita, uma coisa pura, uma coisa boa de se ver. Então a gente fica se perguntando assim, que droga foi que essa pessoa fumou para ela ter essa opinião e achar que isso é normal? Não, igual você falou, e eu já vi comentários sobre isso, como os pais fazem isso, expor seus filhos a uma coisa dessa. É impressionante isso também. O próprio pai diz, não vou levar o meu filho ali, vai levar para o parque? Não, vou levar para ele ver um homem nu e tocar no corpo dele. O que é que se passa na cabeça dessa pessoa para fazer uma coisa absurda como essa? O nosso objetivo hoje, com esse nosso vídeo, é tratar, não das polêmicas, obviamente que a gente vai acabar falando sobre isso, mas o nosso objetivo hoje é trazer à luz da Bíblia as perversões disso que é chamado de arte. Então esse é o nosso objetivo hoje. A gente vai tentar falar sobre o que é que leva o coração humano a desejar essas coisas absurdas. O que é que faz com que o homem rejeite de tal forma a lei de Deus, a perfeição de Deus, e busque admirar coisas que são totalmente contrárias àquilo que nós estamos acostumados a crer, a amar, a gostar. Por exemplo, a arte, ela sempre foi usada para expressar beleza. Isso sempre foi algo muito marcante na arte. Basta você olhar, por exemplo, a arte medieval, até mesmo a arte nos séculos XVI, XVII, por aí, você vai ver que as pinturas, as expressões artísticas daquela época eram muito marcadas por beleza. E aquilo que a gente chama de arte contemporânea, praticamente você não consegue entender o que é que a pessoa colocou ali. A pessoa pega um pouco de sangue, joga na tela de um quadro, ponto, é uma obra de arte. Você coloca num museu, chega uma pessoa e passa 2 horas admirando aquilo ali, refletindo sobre a vida dela. Quer dizer, isso é expressão artística? Na minha opinião, não. Na minha opinião, isso é explicado a partir de um filósofo muito importante da história, que ele disse muito simples, tudo isso se resume a uma coisa. Maconha. É só isso, eu só consigo encontrar essa explicação. Mas por que será que as pessoas amam fazer isso? Por que será que o ser humano, que é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, acaba se tornando um ser bestial, gostando e sentindo prazer com esse tipo de coisa? Não, tem algumas obras de arte que eu acho impressionante. Por exemplo, na Califórnia tem uma rocha lá, que eu não sei, é uma arte lá, ela custa milhões de dólares. Basicamente os caras colocaram lá no guindaste uma rocha de milhões de toneladas, de milhares de toneladas, e é arte. Aí você compara, por exemplo, com os escultores, os primeiros, lá da época da Grécia Antiga, eles ficavam muito tempo lá esculpindo na pedra, lá pra fazer uma obra bela. Aí vem o cara e coloca uma pedra lá e fala que é arte. Isso é um absurdo. E eu tenho que pagar um dinheiro grande pra entrar. Mas o que eu acho absurdo não é o cara fazer isso. Porque quando o cara faz isso, normal, ele é doido. E tem pessoas doidas no mundo. É normal existir pessoas doidas. O problema é as pessoas que apreciam aquilo. O problema é a pessoa que vê a obra que um doido fez e diz assim, nossa, eu quero muito isso, eu preciso viajar daqui para canto tal, para gastar uma grande quantia de dinheiro simplesmente para olhar uma pedra. Então, isso é algo muito importante da gente compreender
e principalmente a gente questionar o que leva uma pessoa a fazer isso. E a gente vai tentar responder isso biblicamente. Para começar, pessoal, devemos lembrar da revelação geral, que nós podemos frisar principalmente a criação, lá em Gênesis, quando Deus, com a sua sabedoria, ele revela os seus atributos comunicáveis ao homem. Então, Deus revela a sua beleza, a sua santidade, enfim, sabedoria, justiça, tudo isso, lá em Gênesis, a gente vê isso. E a gente vê também que tudo que Deus fez na criação era bom, era belo. A gente vê essa beleza. E as pessoas tinham o desejo, mesmo depois da queda, de representar essa beleza, essa justiça, essa santidade. Mas isso hoje se perdeu. Nós também vemos que a revelação geral também, podemos citar, por exemplo, o Salmo 19, que um dia revela outro dia. As obras de Deus expressam a glória de Deus. Sim. Né? Que Deus imprimiu a sua glória na criação. Os céus manifestam a glória de Deus. Toda a criação, as montanhas, a beleza das plantas, das aves, tudo foi Deus que criou. E nessas coisas Deus ele expressou a sua glória, a sua beleza. Mas, obviamente, por causa do pecado, isso foi se perdendo. E cada vez mais o homem parece que caminha para ficar mais distante desses atributos de Deus. E a gente tem isso muito claro, revelado para nós, no capítulo 1 de Romanos. O capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Romanos é um capítulo muito conhecido, principalmente por quem estuda cosmovisão. Paulo ele vai dizer no capítulo 1 aos Romanos, isso que o Salmo 19 já diz, que Deus ele revelou-se na criação de uma forma muito clara. Ele diz que claramente nós podemos ver desde o princípio do mundo os atributos de Deus sendo revelados, o seu eterno poder, a sua divindade, e que a ira de Deus se revela do céu contra pessoas que olham para isso, contra pessoas que observam a criação, que veem essa revelação de Deus, que é óbvia. A revelação de Deus na criação é óbvia. Basta você olhar para a complexidade do mundo, para a beleza do céu, para a beleza das coisas. Você precisa dizer assim, alguém criou isso. Isso é muito belo, isso faz sentido. Então isso não pode ter surgido do acaso. Não é uma mera questão que surgiu do acaso. Isso é algo óbvio. Assim. Se eu ando na rua, por exemplo, e vejo um celular de última geração jogado, e eu chegar para você e dizer assim, olha, isso aqui, eu joguei um pouco de alguns fios, um pouco de matéria na parede, caiu esse celular aqui, pronto, com WhatsApp, com tudo. Você vai dizer assim, não, você é idiota, porque com certeza isso aí alguém construiu. Mas aí eu olho para o mundo que é muito mais complexo do que um simples celular, e eu quero acreditar que isso é o acaso, que isso surgiu do nada, o universo soltou um pum gigante, aí surgiu todas as coisas, e isso não é absurdo. Absurdo é eu dizer que alguém projetou todas essas coisas. Então, Paulo ele fala no capítulo 1 que Deus revelou-se a si mesmo na criação e que a ira de Deus se revela do céu contra todo aquele que detém a verdade pela injustiça. A ideia de você suprimir a verdade. Eu sei da verdade, mas eu não quero essa verdade. Então eu suprimo ela e substituo por tudo que não presta. E é importante também lembrar que toda a justiça de Deus, todos esses atributos, eles estão impressos no coração do homem. A gente sabe disso. Então, os homens são indesculpáveis. Falar, não, eu não sei disso, eu não sei nada disso. Isso é mentira, porque todo mundo, no fundo, sabe que ao cometer algum erro, um pecado, ele está ofendendo a Deus. Todo mundo sabe isso, lá no fundo sabe. Pode tentar, igual o Diego falou, suprimir ao máximo, mas lá no fundo sabe que está ofendendo a Deus. Isso é algo que os meus amigos me perguntam muito, assim, tipo, alguns que têm dúvidas, né? Dizem assim, Diego, mas Paulo fala que Deus escreveu a lei no coração do homem. Mas se Deus escreveu a lei no coração do homem, como é que essas pessoas conseguem fazer tantas coisas erradas assim, sem nenhum peso na consciência? Mas aí é que está. A prova de que Deus escreveu a lei no coração do homem é exatamente o fato de que elas, fazendo essas coisas, se acham certas, elas acham que estão fazendo algo que é bom, e quando você se opõe a essas coisas, elas acreditam que você está sendo retrógrado, que você está errado, que você é equivocado naquilo que você fala. Então, embora elas preguem essa ideia de que tudo é relativo, de que não existe uma verdade absoluta, se você for contra aquilo que ela acredita, ela considera você errado. Então, assim, tudo é relativo, nós aceitamos todas as opiniões, desde que você não confronte a minha. O que é que isso mostra? Essa pessoa ela não tem os 10 mandamentos assim, decorados no coração dela. Mas quando Paulo ilustra isso, ele diz assim,
O gentio prova que tem a lei no seu coração, porque ora a sua consciência o defende, ora a sua consciência o acusa. Então, por exemplo, mesmo que o código de ética que ele tenha não seja um código de ética que diz respeito às escrituras, que esteja baseado nas escrituras, mas ele ainda tem no coração essa ideia de que algo é certo e algo é errado. Verdade. O problema é que ele troca isso, ele inverte isso. Ele pega aquilo que é depravado, aquilo que é horrível e diz assim, não, isso é bom. E quando você confronta essa depravação dele com aquilo que é bom, aí ele fala, não, você está errado. Então é uma inversão de valores. E a gente vê isso em Romanos 1, principalmente no início do capítulo, quando a gente vê lá que o homem deixou de adorar a Deus para adorar a esculturas, as criações humanas. Então ele faz essa inversão que o Diego está falando. Isso é muito claro em Romanos. Pessoal, vai ficar um corte muito abrupto aí no vídeo. Abrupta. Difícil a palavra, hein? Português alto nível. Vai ficar um corte muito estranho aí porque a câmera descarregou e também a imagem do vídeo vai baixar aí a qualidade. Quer dizer, na verdade já baixou porque agora a gente está gravando com o celular. Mas a gente vai tentar dar continuidade ao vídeo. A gente nem lembra onde foi que parou o primeiro vídeo porque não deu tempo de olhar aqui certinho. Mas a gente vai continuar explicando aquilo que a gente vinha falando antes. O texto de Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Isso aqui é muito importante. Você olha, por exemplo, para essa galera aí, eles se acham sábios. Eles confrontam tudo aquilo que vem da palavra de Deus, confrontam a santidade de Deus, mas eles acham que isso é a sabedoria mais perfeita do mundo. E o texto bíblico diz que essas pessoas, achando-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, por causa dessa maldade, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e recebendo em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. A parte mais importante que eu acho desse capítulo é quando fala aqui: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Verso 28, ou seja, visto que essas pessoas olharam para a criação e chegaram à conclusão de que odeiam a verdade de Deus e tem que inventar outra verdade, aí Deus vai dizer assim: ok, então vivam segundo o coração de vocês. Então a pior punição que Deus pode dar para um ser humano é ele fazer assim: ok, viva segundo as suas obras. Você não quer viver sem mim? Então faça o que você quiser. E aí o homem se entrega à homossexualidade, à depravação, à zoofilia, necrofilia, esse tipo de coisa. É interessante que nós estávamos discutindo antes do vídeo, de gravarmos o vídeo, e
E parece que a arte hoje, ela caminha não apenas para o feio, mas também para justamente apreciar justamente essas questões sexuais. Sim. E a gente tem visto muitas notícias sobre isso, sobre exposições de arte que apreciam essa questão sexual toda, que a gente está vendo muitas notícias sobre isso, e parece que essa é a tendência da arte. É justamente porque, e Romanos fala isso para nós, que o homem se entregou a essa disposição mental reprovável, né, de buscar os seus prazeres justamente sexuais. E Deus deixou ele se buscar esse prazer sexual. Exatamente. E aquilo que a gente estava conversando. As pessoas falam muito assim, não, mas vocês precisam entender que a arte é só a expressão da cultura de um povo. Então a arte ela não tem o propósito de manipular ninguém. A arte ela só expressa o coração de um povo. A arte é resultado de uma cultura e não o contrário. As duas coisas. A arte ela expressa esse coração depravado do homem. Ela pode ser uma arte boa, ela pode ser uma arte... Na realidade, se ela for ruim, não é arte. Mas arte entre aspas, né? Ela pode ser uma arte boa, pode ser uma arte danosa. E ela tanto expressa esse coração depravado, como ela também tem um poder muito grande de moldar a sociedade. Uma coisa que eu estava conversando com o Augusto antes da gente vir para cá fazer esse vídeo. Algo que a nossa cultura já considera muito comum, por exemplo, é uma atriz e um ator na televisão casados se beijarem, se pegarem, deitar na cama, ficar nu, aquela coisa toda, aquele amassado. E nós, até mesmo nós cristãos já consideramos isso normal. E se você for falar contra isso, você é visto como um retrógrado. Só que isso não é normal. Tem uma mulher casada ali, um cara talvez casado, ou melhor, não importa se eles são casados ou não, a questão é que eles não são casados entre si. Eles não são casados entre si. Então, tá lá um cara e uma mulher se esfregando na cama e a gente acha isso normal porque... Em nome da arte. Em nome da arte. Tipo, se eu chegar para o cara e disser assim, eu posso beijar a boca da sua mulher durante 30 minutos, ele vai ficar com raiva de mim. Mas se for em nome da arte, ele vai dizer, não, tranquilo, pô, isso é normal, pode fazer, porque você não tem intenção nenhuma de fazer alguma coisa errada. Então veja como a arte ela tem capacidade de mudar a sociedade. Porque se isso fosse há uns tempos atrás, se isso fosse na época puritana, eles ficariam... O quê? Em nome da arte, você vai se deitar com a minha mulher numa cama, vai se esfregar nela, vai beijar a boca dela. Em nome da arte, não existe isso, isso é abominação. Mas a gente já aprendeu a tratar isso como normal. Então, onde é que a gente quer chegar? Que isso é muito importante. Parece que a gente divagou muito, mas porque quando a gente começa a conversar sobre isso, a gente divaga mesmo. Quase não para de falar. Mas onde é que a gente quer chegar? É que quando a gente contempla essas coisas, a gente precisa ter no nosso coração a ideia de que essas pessoas estão fazendo isso não porque elas não conhecem a Deus, porque elas conhecem a Deus. Deus ele se revela claramente na criação. Essas pessoas estão fazendo isso simplesmente porque elas odeiam a Deus. Rebeldia. Exatamente. E é muito chato quando os cristãos dizem, não, mas a gente tem que dialogar com essas pessoas, a gente tem que ouvir outras opiniões. Não, não existe isso. Essas pessoas estão sendo rebeldes contra Deus, você precisa mostrar para elas que elas vão ser punidas. E pregar o Evangelho, levar a cruz de Cristo. Mas antes de você levar a cruz de Cristo, o amor de Jesus ele só vai fazer sentido se essa pessoa perceber como ela precisa desse amor para ser liberta do inferno, da condenação. Continuando isso que o Diego está falando, que como Deus entregou a elas essa disposição mental reprovável, mas mesmo assim Deus ainda tem misericórdia das pessoas. Sim. Mas no inferno, ali é a total ausência de Deus. Então, a gente deve alertar as pessoas que elas vão ficar totalmente ausentes de Deus. Isso é muito triste, muito terrível. Separadas de qualquer relacionamento. Isso não é só por um tempo, é para a eternidade inteira. Como uma pessoa indo para um precipício. Se você vê uma pessoa andando no precipício, você vai lá e avisa para ela. Não, você puxa ela, você tenta amarrar ela. Então, se uma pessoa no precipício a gente faz isso, quanto mais uma pessoa que está indo para o inferno viver a eternidade. Isso é algo que tem acontecido muito. As pessoas deixam de pregar o Evangelho porque acham que vão machucar essas pessoas, porque vão estar se tornando politicamente incorretos, né? Mas só que o que me deixa realmente chateado, e com isso eu estou sendo bem sincero, o que me deixa realmente chateado é que esse pessoal eles fazem muito barulho. Sim. Esse pessoal eles acreditam numa coisa horrível, mas eles vão pra rua e eles ficam expondo aquela coisa horrível. Mesmo sendo uma minoria, né? Isso. E mesmo sendo uma minoria, eles vão conquistando cada vez mais pessoas. Sim. Você vê, por exemplo, as universidades, a maioria dos meus amigos que entram na faculdade, depois de 3 meses, eles viraram marxistas, feministas, homossexuais, drogados, defendendo aborto. Tipo, o cara é crente, mas quando ele entra na faculdade, ele acaba defendendo coisas que a vida inteira dele ele achou horríveis. Sim. Quer dizer, em pouco tempo,
os professores, a faculdade conseguiu mudar a mentalidade dele de tal maneira que não dá para explicar. E nós, enquanto cristãos, estamos trancados dentro das igrejas, discutindo apologética, discutindo cosmovisão cristã nos eventos do calvinismo. 5 pontos do calvinismo nos eventos reformados. Não que isso seja errado, a gente gosta disso. Nós somos presbiterianos, a gente gosta disso. Mas enquanto a gente discute sempre isso, a gente não prega o evangelho. A gente não tem expressão, por exemplo, artística. Qual é a arte cristã que você conhece de qualidade? E quando a gente conhece, por exemplo, uma arte cristã de qualidade, a gente não divulga, a gente não fala sobre os princípios cristãos relativos à arte. Então, os nossos valores estão se perdendo porque nós somos um povo que se tornou silencioso. A gente sofre, por exemplo, a gente faz um vídeo como esse aqui, coloca no YouTube, mas no nosso dia a dia, talvez a gente não se preocupe com isso. Entendeu? É verdade. No nosso dia a dia a gente não está nem aí. Enquanto isso tem um militante aí desses movimentos na rua, gritando, chamando a atenção das crianças, nas escolas, doutrinando, e eles estão tomando conta do país. E a gente poderia estar pregando o evangelho para essas pessoas, divulgando a mensagem de Cristo, e a gente não faz isso. Porque é mais importante falar mal, é mais importante avaliar filosoficamente a coisa do que lutar contra isso com tudo que eu sou. Então, pessoal, é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês gostem do vídeo. Vocês compartilhem o vídeo. Vocês curtam, comentem lá. E mais importante, prega o evangelho. Luta contra essas abominações que a gente tem visto no nosso Brasil, no mundo como um todo. E a gente vai deixar aqui para vocês uma foto nossa. Na verdade, isso que a gente vai deixar agora no final do vídeo é uma obra de um artista muito renomado, um artista contemporâneo. Ele tirou essa foto e a gente vai deixar essa foto aí para que vocês façam uma reflexão aí existencial. E a gente pede para que você deixe aí nos comentários a sua reflexão artística dessa foto. Só que você tem que refletir a partir de uma concepção de arte contemporânea, tá certo? É uma obra muito... Vocês vão ter que refletir muito para compreender essa obra de arte que a gente vai deixar aí no final do vídeo. É isso aí, galera. Valeu. Um abraço.